Seu critério. Temos aí 1 hora, 1 hora e meia. Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual Dr. Marcelo Riotto, conselheiro executivo da OAB Santo André, Dr. Henrique Godoy, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santo André. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. E o Sidney Botelho, que é o nosso palestrante da noite. Hoje abordaremos o tema oratória como instrumento essencial ao trabalho do advogado. O Sidney, ele é pós-graduado em Negócios e Serviços pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Coaching, Transformação Pessoal e Desenvolvimento Humano pela Universidade Monteiro Lobato, escritor de diversos livros, atuante na área de comunicação há mais de 23 anos, palestrante. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Sidney. Eu vou passar a palavra ao Dr. Marcelo Riotto para suas considerações iniciais. Boa noite a todas e todos. Sidney, é com muito prazer que nós recebemos você aqui nessa realidade virtual é a nossa casa. Eu gostaria de falar em nome da nossa presidente, doutora Andrea Tartucci, que pediu que eu transmitisse pessoalmente as suas considerações e o seu fraternal abraço, e desejando que a sua manifestação aqui, a nossa casa, seja a mais livre, ampla e alegre possível. Tenho certeza que teremos uma noite bastante frutífera. Obrigada, doutor Marcelo. Vou passar a palavra ao doutor Henrique Godoy para suas considerações iniciais. Boa noite a todos, é uma enorme honra estar aqui presente. Eu já sou suspeito para falar, né, que nem havia conversado anteriormente, eu sou um fã e admirador do Sidney, então tenho certeza de que todo o conteúdo aqui vai ser muito bem aproveitado por todos nós. Com certeza, muito obrigada. Passar a palavra ao palestrante da noite, Sidney Botelho, para início dos trabalhos. Eu agradeço, boa noite a todos, doutora Priscila Kogan, doutor Marcelo Riotto, doutor Henrique Godoy. Que honra ouvir do Henrique que ele é meu fã. Eu me sinto até empolgado, ainda mais energizado para essa grande apresentação. Agradeço ao OAB de Santo André, abrindo as portas. Fico muito orgulhoso mesmo de estar nessa casa, porque vocês gostam de dizer que é a casa do advogado, e eu já estou vivendo esta realidade, mesmo sendo jornalista, na casa do advogado em São Bernardo do Campo, agora chegando em Santo André. Espero que esse conteúdo venha a gerar relevância para vocês. E a comunicação é algo que todo advogado precisa. Aliás, todas as pessoas precisam, não só o advogado, o médico, o engenheiro, o analista de sistemas. Eu vou dizer para vocês que a comunicação é a ferramenta básica para todas as pessoas chegarem ao êxito profissional. E esse êxito só vem com muita dedicação. Eu vou passar para vocês uma forma tão humana de se comunicar, e vocês vão entender que a comunicação ela se faz com cada reação que nós temos ao longo do nosso dia a dia. Não é aquela questão, eu tenho que falar bonito, formal, de uma forma totalmente diferenciada para atrair o meu público. Não, basta você se conectar com o seu público com a essência realmente que você tem para oferecer para aquela pessoa. E hoje, com a comunicação que eu desenvolvi nos meus 31 anos de carreira, onde nesses 31 anos de carreira, no mundo corporativo e também vivendo rádio, a TV, treinamentos e principalmente eventos, e o mundo empresarial, eu descobri que
para que eu chegasse a esse êxito, escrevesse os meus livros, eternizando através das palavras todo o meu conhecimento, eu tive que entender, primeiramente, para eu chegar a todo o público que eu trabalho diariamente, quem sou eu? Pergunte para você, quem é você? Muitas vezes nós temos uma pessoa em nossa frente, eu posso dizer para você, advogado, indiferente da sua especialidade, se você não conhecer você por completo, talvez você não vai conseguir encontrar a resposta certa para dar para aquela pessoa que está à sua frente, necessitando do seu trabalho. E é justamente esse entendimento que nós fazemos quando nós abrimos, olhamos no espelho de verdade e dizemos para nós, eu sou especialista nesta habilidade, eu sou especialista nesse conhecimento. Se você entender isso com você, com certeza, quando você olhar para uma simples pessoa na rua, você vai conseguir enxergar algo que você consiga trazer para você. Isso é comunicação. E quando nós conseguimos entender a outra pessoa, nós olhamos para frente e falamos assim, é muito fácil encontrar a resposta para aquela dificuldade de interação com alguém. Como diria Eric Erickson, eu sou o que sobrevive de mim. É isso aí. O que você vai deixar para as pessoas? Muitas vezes, uma palavra mal colocada em um determinado assunto pode resultar em o quê? Um rompimento de um negócio, de um relacionamento, ou até mesmo uma palavra bem colocada. Ao contrário, nós podemos unir pessoas, unir famílias e entender que muitas vezes aquele desentendimento precisa da nossa opinião vinda de fora, com uma visão totalmente ampla, mas se soubermos colocar aquele contexto na realidade do ambiente em que estamos, perceberemos que somos pessoas que levamos a diferença para a sociedade. E o advogado, por viver muito o mundo ali jurídico, conhece muitas leis, e vocês possuem cartilhas, eu vou dizer assim, que são todos os livros que vocês ali debruçaram por noites e noites para aprenderem, se desenvolverem e depois defenderem as pessoas, diferente do âmbito e, ao mesmo tempo, várias interpretações das próprias leis da nossa Constituição. Vejam como as palavras falam. Então, imagine suas reações, como falam assim de uma forma exponencial para as pessoas. Então, analisando esse contexto, depois de toda essa análise que eu fiz para você, responda, quem é você de verdade? Então, logo de início, eu trago para vocês que para que nós nos reconheçamos, nós precisamos identificar nossos papéis. Por quê? Quando nós somos filhos, nós falamos de uma forma diferente com os nossos pais. Nós não vamos utilizar todo aquele conceito técnico que aprendemos na academia, não é verdade? Com os nossos pais. Porque muitas vezes, talvez, alguns de nós não tenhamos os pais com tanta experiência acadêmica da qual hoje os nossos filhos podem ter. Porque lá atrás, talvez a educação tenha sido um pouco mais restrita, talvez algumas pessoas já tiveram sorte dos pais, sim, se desenvolverem, mas a grande maioria da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país ainda possui pessoas que não possuem tanto conhecimento diante de diplomas. Então, ser filho é você extrair uma bondade, é você entender como se relacionar com os pais e talvez com os pais trazermos para nós a experiência. Por quê? Quando nós temos os irmãos, a conversa com os irmãos, às vezes, pode ser até um pouco distorcida, mas, na verdade, o nosso relacionamento é muito mais aberto em alguns casos, outros mais fechados. Talvez os irmãos não são tão amigos como nós queríamos, mas, na verdade, nós mantemos um respeito, uma forma de interação junto a eles. E quando nós somos amigos, alguns de nós temos aqueles amigos que podemos contar ao longo de toda a nossa vida. Isto é se comunicar. Vejam, 3 papéis com comunicações e oratórias diferentes e interações totalmente diferenciadas. E quando nós casamos, vem a esposa, vem o marido, e nós não podemos falar com a esposa e o marido da mesma forma que nós falamos com um cliente, ou um juiz, ou qualquer outra pessoa que interagimos. Imagine o impacto que geraríamos se nós levássemos tanto conceito técnico para o nosso lar.
e também, imagine só, eu sei que tem muitos advogados assistindo esta live, esta palestra, que são casados com outros advogados, e eu dou um conselho para vocês. Não levem serviço para casa. Quando vocês estiverem no sofá sentados, aproveitem aquele momento para vocês serem vocês, da forma que vocês se encontraram, ou seja, trazendo coisas boas para que vocês abram a mente e, com certeza, extraiam e tragam outras alternativas para encontrarem respostas ao longo de todo um processo de interpretação quando vocês estiverem em qualquer situação. Por fim, vem os filhos. A sua abordagem como pai é diferente da abordagem que você tem quando você foi filho. Então, veja, os pais já têm que passar uma credibilidade, uma responsabilidade para que os filhos não venham a desviar o caminho. E eu posso dizer para vocês que eu exerço todas essas funções, ainda tenho uma outra função com 44 anos de idade, de ser um avô. Eu não sou igual esse avô bonitão aí, segurando a netinha, eu já sou aquele avô mais jovem, mas, ao mesmo tempo, talvez eu consiga levar a jovialidade para o meu neto com maior quantidade de tempo. Não que esse senhor não tenha jovialidade, mas, obviamente, quando nós somos privilegiados e temos uma função antes, com certeza a nossa visão do mundo é diferente. E veja, e os seus papéis? Faça essa análise, porque agora eu vou levar num âmbito mais profissional. Primeiro, muitas pessoas começam como estagiários. Quantos de vocês começaram lá atrás, naquele escritório? Eu quero ter o meu nome na parede. Um dia eu quero ser sócio desse escritório de advocacia. Então, mas antes, o advogado sênior com certeza te fez sofrer, fez você ali preparar várias petições. Talvez você nem queria e nem entendia sobre aquilo, mas tinha que usar as palavras daquela empresa, daquele advogado, da pessoa que estava realmente envolvida no caso. Mas como extrair esses valores? Basta se pertencer. Então, por isso que eu estou colocando essa questão dos papéis que são fundamentais para a sua comunicação como um todo. Aí, de estagiário, você já passa a ser um colaborador, você já é efetivado, a sua cabeça já começa a pensar diferente, você já tem a raiz, os valores daquela companhia, daquela empresa. Talvez você já ganha um espaço maior, se torna um líder, se torna um advogado, se torna um executivo, se torna um empresário e começa a ter o seu próprio negócio como o quê? Um autônomo. Veja, papéis. E você não pode falar como um trainee quando você for um executivo, quando você já for um efetivo advogado, quando você for um empresário, porque são responsabilidades totalmente diferentes. Então, esse é o convívio. E hoje eu trago para vocês algo que a oratória, a comunicação, ela participa de negociações, vendas, reuniões de negócios. Hoje nós vivemos um mundo digital. Quantas pessoas estão realmente prontas para o digital? Será que você está pronto a encarar, assim, uma reunião desta com vontade? Será que quando você se conectou nesta rede social, aonde você está, ou aqui, propriamente, nesta plataforma, você está disposto a ficar 1 hora focado ao ouvir a pessoa que está se comunicando, no caso eu? Será que você ouviu atentamente a abertura desta linda noite de transformação para você, que aqui pertence à Ordem dos Advogados de Santo André? Outro ponto, onde você pratica a comunicação, Sidney? Em diálogos pessoais. É muito interessante, quando nós estamos com as pessoas, naquele momento de diversão, é onde nós conseguimos praticar e errar. Talvez você convidar um amigo ou uma amiga para ele ser aquele saco de pancadas para ouvir você treinando para um julgamento no dia seguinte, porque é muito interessante, quando você tem um amigo verdadeiro, ele vai te corrigir. Por isso que, diante das minhas 10 profissões que eu tenho, e são em 4 áreas distintas, 31 anos na área de TI e Telecom, 24 na área de comunicação de rádio e TV, 21 na área de eventos e 15 treinando pessoas. Vejam, gente, quantas pessoas diversas eu interajo.
E onde eu aprendi isso? Chegando, descendo no elevador e interagindo com as pessoas e gerando relacionamentos. E posso dizer para vocês, em 30 segundos comigo no elevador, com certeza eu vendo uma mentoria para vocês, porque eu consigo extrair das pessoas o que elas precisam. Aí você fala, Sidney, você me ajuda realmente a vender? Eu não ajudo você a vender. Eu ajudo você a conquistar o seu cliente. Com certeza, depois dessa palestra, se você seguir as dicas que eu vou te dar, amanhã, todos os clientes que entrarem no seu escritório, você não perde. Basta você se dedicar àquele cliente. Isto é comunicação. E quando você aprende de verdade, você quer expor o seu conhecimento. E eu digo, a presença num palco, a presença num júri depende muito dos seus gestos. E hoje nós estamos fechadinhos nesse quadradinho chamado computador, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos felizes porque nós conseguimos ter mais qualidade de vida. E é muito interessante, ontem eu estava conversando com alguns profissionais de direito lá da OAB São Bernardo do Campo. Sidney, eu estou fazendo julgamento de alguns processos no Recife, eu teria que pegar o voo e hoje não, está tudo online. A vida facilitou, mas, ao mesmo tempo, será que você está adequado? E olha só, eu sou um cara de palco, vivo o palco há 21 anos. E o digital me trouxe o quê? A minha presença de âncora de telejornal. Então, a minha adaptação foi muito pequena. E nós temos que nos adequar a esta realidade. E tudo existe o quê? Uma forma de levar a mensagem. Por isso que eu falo, a comunicação não é apenas falar. Se você pensa que oratória é só fala, eu digo para você que não. A oratória é o olhar, é o sorriso, é a expressão, é o movimento dos braços, das mãos, das pernas, da cabeça. E esses gestos, eles vão interferir da forma que a pessoa recebe, sim, o que você está passando. Bem, porém, eu sou um amigo de vocês e vou trazer uma fórmula que muitas vezes eu dou nos meus cursos, mas hoje eu trouxe para vocês. Então, guardem essa fórmula, que é uma fórmula que, para mim, a cada frase que eu pronuncio, eu utilizo realmente essa fórmula certa para conquistar o meu público. Primeiro, a letra L de lógica. Lógica é o passo a passo da sua mensagem, é toda a estrutura que você tem que levar para a pessoa. Antes de entrar nessa palestra, eu estudei vocês. Eu vivenciei o mundo do direito e posso dizer para vocês que eu sou muito amigo, por viver o Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Felipe Chiarello Júnior, um dos grandes advogados e diretor da Faculdade de Direito, agora pró-reitor da universidade, e nessa convivência de 20 anos no Mackenzie, principalmente com essa tradicional universidade, principalmente a Faculdade de Direito, eu pude extrair o quê? Algo que muitas vezes as pessoas não percebem. A seriedade. Mas será que essa formalidade que vocês trazem por causa da história, do direito, não pode ser suavizada? Sim, pode, porque nem sempre as pessoas que vocês convivem dominam tanto essa formalidade. E como que você altera? Você criando uma estrutura de como interagir com essa pessoa. E nesta lógica, eu trago para vocês o que vocês ouviam lá atrás, quando começaram a fazer redação com a nossa professora de português, que as nossas redações teriam que ter começo, meio e fim. Mas, na verdade, o que nós precisamos efetivamente é termos uma introdução. A introdução é a base, é o começo de toda a nossa interação com aquela pessoa. Não é o título, mas sim o que será relevante naquele diálogo, naquela apresentação, naquele julgamento. Depende como que você está formulando o que será passado. O conteúdo são todos os detalhes que você precisa passar para a pessoa. Seria totalmente os dados, os locais, as pessoas, os personagens das histórias, porque hoje nós vivemos muito a questão do storytelling, e um julgamento, principalmente o criminal, ele é um storytelling total. Se vocês perceberam, quem assistiu Elisa Matsunaga lá no Netflix, praticamente é um storytelling.
Vocês têm que aproveitar o Switch, uma grande série da Netflix também, que é interessante para vocês conseguirem extrair o quê? Uma forma rápida de saírem de pontos ou de obstáculos da comunicação. E é quando você está ali habilitado para formular rapidamente um raciocínio, é porque você criou uma lógica interna dentro de você. Então, eu falei da introdução, do conteúdo e a conclusão. O que eu vejo muito nas pessoas é que as pessoas se perdem na hora de descreverem um conteúdo, elas se tornam prolixas. Quantas pessoas vocês conhecem que não conseguem terminar um raciocínio? Se você é assim, comece a calcular o seu tempo. E o tempo está justamente nessa estrutura da lógica, porque quanto tempo eu tenho para me apresentar? Foi a primeira coisa que eu perguntei para a doutora Priscila. Ela falou, você tem todo o tempo do mundo, mas no máximo 1 hora, Sidney. Tá bom, deixa comigo. Ela não falou assim, gente, mas 1 hora eu tenho que me programar para passar todo o meu conteúdo. Eu não posso fazer uma apresentação que ultrapasse esse tempo, porque eu posso perder a conexão com vocês. E se você está num evento onde tem sequências de palestrantes, ou você está num júri onde tem sequências de sentenças, julgamentos, vocês entenderão que vocês vão atrasar o próximo se você não conseguir fechar um raciocínio lógico do que você quer passar. E quantas palestras, você que está aí, pode atirar a primeira pedra. Quantas palestras vocês foram que as pessoas ficaram falando, e o palestrante não terminava e a recepcionista levantando a placa, olha, 10 minutos, fim. Isso tudo vem na mente, porque o nosso cérebro ele é capaz de mentalizar o que nós temos que transmitir. Essa é a primeira letra, porque ela soma com o C de comunicação. É um meio que nós levamos a nossa mensagem. Qual que é o meio que nós estamos levando a mensagem dessa palestra? Via Zoom, plataforma. Via internet, ou seja, eu tenho que ter uma internet muito potente para que eu não caia. Por isso, eu me preparei no meu planejamento que está na letra L, para que, caso caia aqui a minha apresentação, eu já tenho 2 computadores aqui para me conectar com vocês, já com a minha apresentação aberta. 3 celulares, gente. Vocês entendem que eu tenho que ter uma estrutura até de internet. Eu tenho um backup, eu tenho um roteador backup para suportar uma apresentação dessa, porque eu não posso falhar com vocês. Mas a comunicação pode ser via telefone, pode ser via e-mail, via WhatsApp, via Telegram, pode ser via qualquer meio de saída de informação. E em cada um você tem que se adaptar, porque não adianta você usar uma mensagem direta, que é no WhatsApp, e a mesma no e-mail. É muito interessante receber e-mails de vocês, das organizações, que vocês são todos formais. Aí eu respondo com rapidez, eu tenho que estruturar toda a minha frase do e-mail. Aí a pessoa vai comigo no WhatsApp e quer ser formal, eu já respondo de bate-pronto. Por quê? Nós temos que nos adequar ao meio de comunicação que nós estamos. Quem tinha Nextel, que ficava aquele barulho... Era horrível aquilo, mas era útil, gente. E pensar que antigamente essa palestra não ocorreria, porque quem nunca teve um computador com linha de escada e aproveitava da meia-noite às 6 da manhã o IG para se conectar no modem para ficar no chat do UOL? A Priscila estava levantando aqui, balançando a cabeça, espero que ela não fez isso aqui, porque realmente muitas pessoas ficavam no bate-papo do UOL. E hoje nós temos facilidade de interagir com milhares de pessoas em vários grupos do WhatsApp. Então, lógica com estrutura, comunicação, que é um meio, mas precisa do quê? Interpretação. Eu poderia ser todo formal, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a essa grande palestra de comunicação. Você vai falar bonito, formal, mas não precisa isso. Nós precisamos levar alegria. E numa quarta-feira, às 7 horas da noite, se eu ficasse aqui totalmente nessa monotonia, com certeza vocês iriam dormir aí do outro lado da tela. Ou iriam pegar o celular. Espero que ninguém esteja no celular, a não ser anotando o que eu estou falando com você. Porque, dessa do celular eu vou até falar. Quanto tempo você fica sem olhar no celular ouvindo alguém? Veja só, porque uma fração de segundos, aliás, com essa energia que eu estou passando para vocês, vocês podem perder uma informação.
E o I de interpretação é esse calor, é o carisma, é o que você coloca nas suas palavras. Então, L mais C mais I vai gerar o quê? Uma boa apresentação. E esse A você pode trocar para venda, para A de audiência, para R de relacionamento. Você vai escolher. Até mesmo para conquistar a pessoa amada, você precisa ter feito um planejamento, usar um meio de comunicação, ter uma boa interpretação para se relacionar com aquela pessoa. Quem é casado sabe a dificuldade de ter uma esposa, um marido ali. Tem algumas que brincam que vão ficar até para titia. Então, por que não usar essa fórmula? Se usar essa fórmula, vai conquistar o amor na vida. Então, gente, é isso que eu passo para vocês. Mas espera aí, estou falando de comunicação. E eu vou passar 7 níveis de comunicação para vocês. Primeiro, no nível bem assim da camada de baixo, é a comunicação sem interesse. É quando nós apenas ouvimos as pessoas e aquele conteúdo nós não damos relevância alguma. Quantas pessoas vocês interagem durante o dia e você percebe que realmente tudo que você está trazendo para você não tem relevância alguma. Talvez você não vai utilizar nada daquela pessoa naquele momento, mas é aquela informação que vai ficar, sim, armazenada no seu cérebro para que você possa um dia extraí-la e levá-la para frente. Mas quando você utiliza a comunicação sem interesse, você não está sendo tão eficaz. Porém, quando a sua comunicação já é um estágio um pouco maior, ela valoriza as relações, você tem a tendência de gerar uma amizade, um negócio ou um relacionamento mais duradouro, porque tudo que é trocado naquele relacionamento, naquela interação, gera um valor entre ambas as partes, ou seja, você já consegue valorizar mais aquela pessoa. E essa valorização faz com que você tenha uma universidade gratuita, porque quantos de vocês não dá para saber todas as especialidades do direito, como não dá para saber todas as especialidades da medicina? Vejam quantos cientistas quebraram a cabeça para descobrirem como chegar à vacina do Covid-19 e, ao mesmo tempo, todos se relacionaram, fizeram vários brainstorm, e é justamente essa comunicação, troca de ideias que nós vemos nesse 6º nível. Para chegar no quê? Com o conhecimento adquirido nos bancos universitários, no dia a dia do seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, você já consegue pegar o que você adquiriu daquelas pessoas e usar aquilo a seu favor. É muito interessante porque se eu olhar e interagir com vocês hoje e encontrá-los daqui 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, eu vou ver as reações de vocês e vou saber como você gosta de interagir comigo. Se é um pouco mais formal, se é um pouco mais alegre, para que você se sinta sempre presente. Sabe um erro que as pessoas têm? Elas não darem um fechamento naquele diálogo. Veja quantos amigos ficaram para trás porque não gerou o quê? Uma ação posterior. E essa ação posterior justamente impacta na questão do relacionamento e da comunicação que vocês têm com aquela pessoa em si. Porque falta a importância. Porque às vezes as pessoas chegam na nossa vida e, ao mesmo tempo, naquele momento, aquela pessoa não tem a importância que nós queremos. E nós fazemos com que as pessoas se tornem pessoas descartáveis. Nossa, é a coisa mais horrível ouvir. Mas quantas pessoas passaram por vocês e vocês viram que aquelas pessoas nunca mais entrariam em contato com vocês? Mas, no nível 4, nós já temos uma maturidade, onde a importância da comunicação na sua vida faz com que você se sinta presente. E quando nós valorizamos as pessoas, você pode entrar em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você não esteja ali habilitado ou pouco conhece daquele setor de atuação, vamos levar para as áreas profissionais, mas você vai conseguir extrair algo que seja útil para fazer um comentário.
Aí eu trago uma outra analogia. Quantas vezes você participou de um debate e muitas vezes existia uma classe que não era a que você dominava e, ao mesmo tempo, você tinha que opinar sobre um tema? Mas a dica que eu dou, e você pode anotar, quando você não souber algo, ouça primeiro, e você vai conseguir ter uma rapidez para criar um raciocínio para fortalecer a sua opinião. E com isso, você vai criar as múltiplas faces da comunicação. São os nossos personagens, são os nossos papéis, são as pessoas que nós podemos ser ao longo do nosso dia. Vejam quantas pessoas vocês interagem diariamente, e essas pessoas precisam sim ter uma comunicação diferenciada, e você vai se posicionar com uma comunicação mais precisa, categórica, para finalmente você ter cumprido a sua missão de fortalecer e levar o seu conhecimento, ajudando as pessoas como um todo. Porque não adianta, não queira guardar o seu conhecimento. Ele vai ficar ali, ó, guardado para você, e ao longo do tempo ele vai ficar obsoleto. Então, quanto mais você conseguir levar para frente, melhor será para você crescer e ganhar autoridade. Esta é uma pirâmide dos 7 níveis da comunicação ideal para você realmente aumentar o seu negócio, você se relacionar com as pessoas e viver realmente um mundo de transformação. Vamos seguir aqui. Mas como persuadir alguém, Sidney? Nossa, tem várias técnicas, eu ficaria aqui dias e dias, mas vou trazer algumas para vocês. Primeiramente, reconhecer o ambiente. Você tem que analisar as pessoas que estão naquele ambiente para que você possa, sim, tecer o seu comentário, a sua opinião, defender a sua tese. E isso acontece praticando em reuniões informais, mas reuniões informais com colegas de trabalho. Quantos de vocês participam de congressos e existem pessoas do mesmo nível intelectual que vocês possam extrair alguma informação que, naquele momento, não está vindo para você realmente levar para uma outra pessoa ou um outro cliente? Então, encontros desses são importantes para você realmente reativar o quê? Todo um conhecimento que às vezes fica paradinho ali, cimentado, e você precisa jogar uma água para ir soltando gradativamente. E quando nós entramos numa negociação, ou num julgamento, ou numa compra, nós temos uma vertente, nós temos 2 atuações. Quem aqui faz compra entra com uma pegada. Quando você chega para vender, é outra observação. Depende da forma que você ataca e depende da forma que você defende. E na universidade, nós temos essa percepção quando nós estamos aprendendo e quando nós estamos ensinando. E, finalmente, quando você está levando esse conceito para as pessoas. Alguns truques que eu trago: utilize a inteligência emocional. A inteligência emocional é algo muito interessante porque você tem que analisar, todas as vezes que você se comunica com alguém, as reações que essa pessoa tem quando recebe aquela mensagem. E essa interação só vem se você estiver realmente atento. Mas, Sidney, em um congresso que eu estou com 100, 200 pessoas no auditório, tem como ter essa percepção? Sim, porque você sente a energia daquelas pessoas. De acordo com o que você está passando, você consegue fazer com que aquelas pessoas gerem algo, uma energia, uma sinergia, uma participação através de movimentos que elas vão expressando ao longo da sua entonação de voz, principalmente da sua expressão e principalmente da sua interpretação. Por isso que eu falo, a linguagem corporal fala muito mais do que muitas vezes as suas frases. Quem aqui, lá atrás, os nossos pais levávamos nós para visitarmos os avós, a tia Odete, a tia Maria, e, ao mesmo tempo, eu não acredito como minha mãe, depois de 4 horas na casa da minha tia, lembrava tudo que eu tinha feito de errado na casa da minha tia, e o silêncio dela prevalecia.
E quando chegava em casa, aí sim vinha a linguagem corporal com um chinelo em cima por eu ter feito tanta coisa na casa da minha tia. Vejam, então, muitas vezes ela já tinha me dado um olhar e nesse olhar eu já começava a sofrer, porque eu sabia que eu seria repreendido pela minha mãe ao longo daquele processo. E isso realmente acontece no nosso dia a dia. Por isso que eu prefiro o contato presencial. Nós já estamos voltando a ter esse contato presencial, fazendo com que as pessoas se sintam presentes. E desse lado, o que nós temos? Nós temos o quê? Um entendimento muito melhor, porque as pessoas começam a ter reações diferenciadas. No quarto tópico é saber ouvir a pessoa ativamente. Você já deve ter lido o livro, você já deve ter realmente observado outras pessoas falarem que a maior qualidade de um comunicador é a audição. E é verdade, porque quanto mais você ouvir a pessoa, você vai entender que aquela pessoa está dando a resposta do que ela quer ouvir de você. Faz um teste. Começa a interagir muito com as pessoas e deixa ela falar. Com certeza aquela pessoa vai dar a solução do problema dela sem ela perceber. E isso é uma forma de nós extrairmos o quê? Um sentimento diferente daquela pessoa. E, ao mesmo tempo, nós temos que entender que, para persuadir alguém, nós precisamos falar numa velocidade adequada. Eu poderia chegar aqui e falar muito rápido, mas vocês não entenderiam nada. Mas, ao mesmo tempo, como eu estou online, eu não estou interagindo presencialmente com vocês, pouca interação através de olhares, e eu entendo que uma velocidade mais interpretativa é justamente favorável para esse momento. Mas um detalhe, quando você está interagindo com uma pessoa diretamente, você tem que se adequar à velocidade dela. Existem pessoas que falam mais lentamente, porque gostam de pensar. Existem aquelas pessoas que falam mais agitado ou falam mais alto do que o necessário. Você pode fazer, igual num jogo de tênis, que eu gosto de dizer, né, que se adequar na velocidade do jogo do seu adversário. Aí sim, você vai conseguir chegar no equilíbrio do que você quer passar, porque você gera uma flexibilidade. Então, uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que quer conquistar a outra, tem que ser flexível. Se você não for flexível, com certeza você vai se perder ao longo do tempo. Ter a convicção do que você apresenta é fantástico. Se eu chegasse aqui e não tivesse convicção do que eu sei, o que vocês precisam ouvir, pelo menos nesse período de 60 minutos, talvez não seria agradável para vocês. Talvez uma ou outra pessoa, não curti, mas teve um detalhe que vai mudar você, porque esse é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer com que você saia daqui com 2, 3 insights para melhorar a sua vida. É por isso que a comunicação me dá essa abrangência, mas se vocês quisessem que eu falasse de transformação, trazendo o meu método Agir para Vencer, já seria uma outra abordagem. E eu vou falar para vocês, para trazer uma mudança de mindset de alguém, eu preciso falar de comunicação. Então, vejam, a comunicação ela está presente em tudo. E essa convicção de quando você abre um microfone para falar com alguém, tem que ser para impactar. Você tem que impactar em algum momento da sua apresentação àquela pessoa. E por isso que eu falo para você, sempre quando você for fazer uma apresentação ou você for fazer um julgamento, quando você for fazer uma explanação de algo que você domina, você tem que treinar. Como que você treina? Com outras pessoas, igual eu falei lá atrás num diálogo pessoal. E o medo, Sidney, de falar em público? Se eu falar para vocês abertamente que o medo está na sua cabeça. Porque eu conheço várias pessoas espontâneas ao extremo, e quando ela recebe um microfone na mão, ela trava. Por que ela trava? Porque talvez essa pessoa não domine o que ela vai passar. Então, é mais uma insegurança do que ela planejou do que propriamente o medo em si de enfrentar
em encarar um público, porque as pessoas hoje possuem um medo de julgamento. Então, se você domina algo, se você domina todo o conceito que você estruturou para a sua carreira, com certeza vai gerar uma autoconfiança em você. E agora vem a resposta. Se o medo está na sua cabeça, porque se a pessoa ligou o computador para assistir uma palestra de comunicação, para que eu vou ficar com medo? A pessoa que, se ela não estiver gostando, ela que tem que desplugar, sair e ir embora, porque eu tenho que fazer o meu melhor. Então, se você tem medo, tem alguma crença limitante, se alguém entrou num auditório para te ver, fique feliz, porque hoje nós temos tanta facilidade de comunicação e é um privilégio nós termos as pessoas ali prestigiando o nosso conhecimento, o nosso conceito técnico. Então, amigos, o medo de falar em público é uma fobia social. Às vezes, quando criança, você pode ter passado ali por alguma provocação de um amigo, ou na hora que você foi ler uma redação, você não estruturou bem a sua redação, e ao mesmo tempo você virou uma chacota e as pessoas começaram a rir de você, e com isso você traz isso para a vida, mas se você entender, localizar o motivo daquilo, você vai perceber que talvez você que gerou aquele descontentamento do seu público. Outro ponto, timidez. Eu adoro os tímidos. Os tímidos são as pessoas que nós temos que ter medo, porque quando a pessoa só analisa a gente e do nada a pessoa coloca uma opinião que dói mais do que a pessoa que ficou ali a noite toda falando, porque a pessoa fez a maior ferramenta, utilizou a maior ferramenta do comunicador, que foi ouvir. Pode perceber os tímidos como eles são diretos, retos e objetivos e sempre assertivos. Eu adoro os tímidos por isso que eu tenho medo dos tímidos. Muitas vezes o medo é o despreparo, foi o que eu falei, muitas pessoas não se preparam para fazerem as apresentações, então com isso elas já chegam inseguras, começam a suar, aquela pizza debaixo do braço, ou a maquiagem começa a borrar das mulheres. Eu uso maquiagem, então posso me colocar nessa parada aí. Então, é justamente esta questão, mas você tem que treinar. E aqui eu trago um exemplo do Oscar Schmidt, quem é mais assim experiente, o basquete tinha, você poderia arremessar de qualquer lugar da quadra, valiam 2 pontos. Qualquer arremesso, certo? E, ao mesmo tempo, o Oscar Schmidt, vendo que a mudança do basquete lá em 1984, os arremessos fora do garrafão valeriam 3 pontos, aumentando 50% a possibilidade na pontuação geral, ele terminava o treino e ficava arremessando 1.000 bolas. O Oscar Schmidt tinha um acerto de 97%, ou seja, de 1.000 arremessos diários, ele acertava 970. Moral da história, para resumir, que então eu ficaria falando aqui do Oscar Schmidt muito tempo, em 1987, o Mão Santa ganhou dos Estados Unidos, junto com o Pipoca Guerrinha e outros atletas, em pleno Jogos Pan-Americanos, americanos, e ganhar do Dream Team foi sensacional. Qual que foi a arma do Brasil? Os arremessos de fora do garrafão do Oscar Schmidt, ou seja, ele se preparou, ele se dedicou, e quando ele viu a massa, ele fez o que ele tinha de maior habilidade, que era o arremesso de fora do garrafão. O bullying hoje é muito natural. As pessoas, se não conseguirem se proteger, se autoproteger em relação às críticas, às zoeiras no popular, as pessoas podem, sim, no futuro, terem uma destruição psicológica. E é por isso que, quanto mais cedo nós percebemos esta leve destruição, fica mais fácil para nós enfrentarmos no futuro. Então, eu sempre afirmo, o medo de falar em público é a pessoa não se sentir boa o suficiente para levar o que ela tem que levar para as pessoas. Eu digo isso porque nos últimos anos eu estou tendo muita mentoria individual com pessoas. E quando elas chegam, eu peço para que elas se apresentem, elas dão um show. Aí, quando eu mudo o tema
daquela pessoa e ela não tem domínio em relação ao que ela está passando, para mim, eu mostro para ela, na prática, que muitas vezes precisa praticar. E quando a pessoa fala o que ela sabe, ela se sente empoderada. E é isso que eu quero que vocês façam. E aí, a oratória ela precisa de postura, atenção com a voz. Aliás, eu vou dar um pouquinho de atenção aqui. Antes de entrar nessa apresentação, nessa palestra, eu fiz um aquecimento. Você que é advogado e fala o dia inteiro, você tem que fazer o aquecimento da sua voz quando você acorda e quando você for deitar, você tem que desaquecer a voz, porque a voz é a sua maior ferramenta. Mas eu volto a falar para vocês, só a voz não se comunica. Charles Chaplin se comunicava apenas com as ações. Vocês lembram disso no cinema mudo? Então, mas cuidar da sua voz faz com que você se sinta bem, empoderado, você se sente forte para levar a sua interpretação, porque podemos colocar qualquer energia na nossa voz. Então, é isso que eu quero que vocês cuidem dessa ferramenta. Hidratem, façam exercícios. Hoje eu não vou poder passar tantos exercícios para vocês, mas eu falo, procure uma fono. Ou venha para um curso comigo que você vai aprender, pelo menos, a aquecer a sua voz em 10 minutos. E toda a aula lá na UAB de São Bernardo do Campo, enquanto eu estou ali no intervalinho, os advogados ficam aquecendo a voz. Vão lá no auditório, amanhã tem mentoria, estão todos convidados a irem lá ver eles fazendo... Uau! É muito legal ver o advogado fazendo isso, todo sério, engravatado e fazendo uau, igual a Dory lá do Nemo. Muito interessante. E é um exercício que trabalha toda a articulação para que você se sinta tranquilo, ou seja, concentrado para você se apresentar. Vamos aqui para uns gestos. Olha aqui os rostinhos. Mãozinha no queixo, né, tomadas de decisões. E tome muito cuidado, tá? Quando você está falando com alguém e a pessoa levanta o olhar para cima e a mãozinha no queixo, quer dizer que você está sendo avaliado. Quando, na foto do Barack Obama aqui, você coloca olho atento para o horizonte, olhando para a pessoa profundamente, cruza os dedos e coloca assim numa posição de apoio do rosto, com certeza você está mostrando autoridade, confiança e ainda dando credibilidade para a pessoa que você está ouvindo. Ao contrário, quando você faz uma carinha triste, como essa mocinha, você já demonstra uma insegurança e uma preocupação do que você está passando. Então, se atentem, porque suas reações em uma reunião podem interferir, sim, muito no que você quer passar. Quando a pessoa fica olhando para baixo, um desinteresse total ao tema apresentado. Como eu só tenho a Priscila na minha tela, por enquanto, a Priscila, de vez em quando, dá um sorrisinho, de vez em quando ela abre uma satisfação, deve digitar alguma coisa, mas em nenhum momento ela baixou o olhar. Então, quer dizer que a apresentação está indo num ritmo bom. Quando você, assim, mexe as mãos, você pode estar com frio, tudo bem. Mas se você estiver numa reunião e começa a mexer a mão, ou alguém começa ali se mexer muito, demonstra o quê? Uma impaciência. Da mesma forma, se você estiver num lugar, a pessoa ficar com a caneta, trec, está totalmente impaciente e o seu assunto não é interessante. E quando você, assim, aperta o nariz, começa a colocar a mão assim no bigode, a pessoa realmente está te desdenhando. Não está nem aí para o que você quer dizer. Já as mulheres, quando elas cruzam as pernas, que, dependendo da posição, pode demonstrar o quê? Um lado mais reservado, ou seja, essa pessoa é mais analítica, tem que realmente se atentar em relação a esse aspecto, porque a pessoa pode demonstrar muita timidez também. E ó, a superioridade, quantas vezes vocês estão na reunião e colocam a mão para trás, eu sou todo poderoso, eu sei tudo, então é um gesto para se atentar. Veja, muitos políticos utilizam essa técnica da mão para exemplificar o que está mostrando a Hillary Clinton aí.
onde ela vai expressar algum tema e ela consegue mostrar, demonstrando o quê? Que todas as suas ações de impulsão das mãos faz com que você interprete o quê? Com mais naturalidade e também mais confiança. Roer o dedo, tá? Aqui tem três interpretações. Primeiro, medo, demonstra medo. Um olhar fixo. Eu sou aquela pessoa que, sim, eu como a mão, tá? Eu fico comendo minha unha o tempo todo numa reunião, mas não é que eu estou desinteressado ou com dúvida da pessoa, porque eu tenho essa fobia, obviamente, mas eu estou totalmente atento, porque naturalmente eu fico escrevendo quando eu estou numa reunião. Então, são vários tipos de interpretações e você tem que se atentar em relação a isso. E quando você cruza os braços, você está fechado para relacionamentos. Então, a pessoa não quer interagir. Sabe aquela foto de LinkedIn, que todo mundo foi tirar naquele estúdio bonitão e deixa a foto toda assim, com o braço cruzado? Você não quer relacionamento nenhum. Deixe seus braços livres, gente. Hoje nós estamos vivendo uma comunicação linda. Você não é apresentador de TV que quer mostrar seguridade? Não! Então, é muito interessante. Se o seu fotógrafo pedir para você cruzar os braços, se atente ao público que você vai mostrar essa foto. Volto para as mulheres. Pernas para trás e balançando os pés. O que acontece? Totalmente impaciência, né? Principalmente aquela pessoa ou insegurança. Olhar para cima, pouco caso, e, obviamente, suar na frente de alguém é puro nervosismo, não é verdade? São vários gestos, eu ficaria aqui, eu trouxe só 15 para mostrar para vocês. Aqui estão minhas redes sociais, mas, na verdade, eu estou muito contente de vir passar um pouco de comunicação para vocês. E vocês viram que comunicação não precisa ter essa energia que eu passei para vocês, advogados, mas ter uma naturalidade, e para se expressar para as pessoas é muito bom. Até esse sorrisinho maroto que o Marcelo Riotto demonstrou nesse momento, na hora que eu falei. Vejam, a gente consegue tirar tudo que a gente quer de alguém. E basta a gente querer fazer o comentário mais ideal. Muito obrigado a vocês. Sensacional, Sidney. Muito obrigada. Que palestra. São pequenas coisas que você fica prestando atenção, que realmente você faz e não percebe que passa uma outra linguagem para quem está vendo, né? Muito interessante. E o advogado se comunica, como você disse, 100% do tempo dele. Então, as dicas são fantásticas do que a gente deve fazer e do que não deve fazer também. E é esse dia a dia, é a prática diária. É igual querer fazer uma corrida de rua para você chegar numa maratona de 42 km, que eu sou um meio maratonista, você precisa ter feito de 5, de 10, de 15 para fazer 21 e fazer a de 42. E ainda tem um estágio, tem umas pessoas que fazem a de 30. Então, não queira ir fazer a maratona de Boston, porque você já não vai ser aceito. Você precisa ter um time ali, um tempo para fazer essa prova. Mas você tem que praticar, e a comunicação é isso. Por isso que eu falo para todos, não adianta sair da universidade, eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei todas as leis, você vai ser um decoreba. E ser um decoreba, você não consegue passar a informação do que corresponde àquela lei. Por que nós, jornalistas, apanhamos, às vezes, para falarmos de uma lei? Porque nós queremos colocar a nossa interpretação, mas aí nós buscamos os especialistas, logicamente, para colocarmos o nosso conceito e a nossa opinião sobre aquele tema específico. Perfeito. Vou passar a palavra para o doutor Henrique, para suas considerações. Doutor Henrique. Bom, parabéns, Sidney. Então, Priscila, brevemente aqui, eu gostaria só que a gente pudesse também copiar os nossos colegas de São Bernardo e trazer uma mentoria para Santo André, né? Eu acho que Sem depois dúvida. dessa palestra é o mínimo que a gente deve fazer. Já Pode convidei, contar comigo. inclusive para uma palestra presencial, com certeza. Legal, mas eu acho que esse lance da mentoria, né, que está sendo divulgado pela OAB de São Bernardo, eu acho que tem surtido bastante efeito. Por isso que meu sócio veio comentar comigo, que ele é de São Bernardo, né, que o pessoal tem gostado muito, né? Inclusive na Câmara, acho que foi semana passada, né, Sidney? Você estava presente. Eu vi pelas fotos, eu não vi pessoalmente lá,
Mas, enfim, eu vi que a turma tem gostado bastante. Então, a minha sugestão é essa, que a gente possa trazer para a nossa obsessão também. E, novamente, Aproveitando, parabéns, gente. Estou pronto para as próximas aí. Aproveitando o doutor Henrique, na semana passada, né, até o discurso feito pela doutora Cristiane Cardoso, ela fez o curso de oratória comigo e, ao mesmo tempo, ela mandou o discurso dela para mim. Então, eu analisei o discurso antes dela discursar na Foi Câmara bem dos bacana. Vereadores. Então, se torna muito particular e foi muito interessante que eu estou hoje, de segunda e quinta, quase o dia inteiro, porque as mentorias são de 2 horas. Você fica 2 horas sozinho comigo. E tem os cursos pontuais, que pode ser no auditório da OAB, que aí no caso seria de Santo André, ou virtual. Né? E é interessante porque os grupos eles conseguiram criar um fortalecimento de várias áreas. Então, gerou um network especial, porque eles aprenderam a se comunicar e se relacionar. E muito obrigado, Henrique. Com Espero que certeza. estar com vocês aí em Santo André. Imagino que a sinergia deve ser bem bacana e acho que para a nossa classe de advogados isso é essencial, né? Com certeza os novos, os não tão novos, enfim, para todo mundo a oratória é fundamental e com certeza vai agregar bastante na nossa comunidade aí. Agrega muito. Vou passar a palavra para o doutor Marcelo Riotto para suas considerações. Sidney, eu quero agradecer muito a contribuição que você trouxe a todos nós. Como bem disse a Priscila, o advogado se comunica o tempo todo e muitas vezes nós nos atemos só à linguagem oral. Eu tenho interesse pessoal e especial com relação à linguagem do corpo e à interpretação da linguagem do corpo. Eu acredito que é um assunto bastante extenso, né? Muitas vezes nós conseguimos tirar bastante dessa interpretação, às vezes meio dúbia, não tanto como, por exemplo, quando você falou dos mais antigos que se lembram do Mão Santa, que a Priscila olhou para mim de lado, eu percebi que ela me viu, lembrou que eu sou mais velho aqui, que eu sou decano da mesa, mas não tem problema, eu tenho muito orgulho com isso, especialmente Sidney sendo corredor, você sabe que o paredão dos 30 que precede os 42, muitas vezes ele é mental. Sim. Embora exista uma verdade fisiológica nele, mas a mente consegue fazer transpor. Assim como com os ensinamentos tão interessantes como os seus, tenho certeza que as dificuldades da oratória podem ser vencidas com muita facilidade. Eu gostaria de concordar com a sugestão da doutora Priscila quando ela refere que uma palestra presencial sua, com certeza, engrandeceria muito todos que dela tivessem conhecimento. Eu quero agradecer bastante e desejar uma noite excelente para todos. Agradeço. Obrigada, doutor Marcelo. Vou passar a palavra para o Sidney para suas considerações finais. Olha, como mestre de cerimônias que eu sou há 21 anos, a Priscila é espetacular como mestre de cerimônias. Parabéns! É isso aí. Está aprovada, hein? Está aprovada. Não, vindo de você, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada. E escritor de um livro de cerimonial. Então, eu digo que você foi muito bem. Vou até pegar seu contato para indicar. Amigos, muito obrigado. Eu agradeço muito o Dr. Marcelo Bolognese também, que abriu as portas junto com a doutora Andréa, presidente, a Priscila, que veio interagindo comigo aqui durante todo esse período. Nós fechamos assim a data, foi aquela coisa apertada, porque eu tenho os treinamentos da OAB São Bernardo, mas eu abro essa possibilidade, essa casa. Eu sou de São Paulo, então imagine só, o ABC já está se tornando quase uma residência, uma residência minha, e é muito interessante. Eu agradeço muito essa recepção de vocês e espero voltar muitas vezes, porque o importante agora é o que eu sempre digo, eu tenho uma hashtag, quem estiver acompanhando e me marcar lá no Instagram, Sidney Botelho Oficial, viva o momento com coragem e coração. Então, se você viver intensamente todos os seus relacionamentos e você conseguir captar da pessoa que você está olhando o melhor dela,
você já aprendeu muito mais do que ir para uma universidade. Muito obrigado mesmo, amigos. Obrigada. Lembrando que essa palestra está sendo gravada, em breve estará disponível no canal do YouTube da OAB Santo André. Muito obrigada ao Sidney Botelho, obrigada ao Dr. Marcelo Riotto, Dr. Henrique Godoy, a todos que estão nos assistindo. A 38ª subseção agradece a presença de todos e todas e deseja uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite.